Olá pessoal, então dando a continuidade aqui à série de vídeos que nós estamos gravando sobre os operadores topológicos, neste vídeo eu quero dar um exemplo para vocês de como nós podemos usar o operador topológico within ou dentro de para responder uma questão espacial. Então imagine que nós temos aqui estações de metrô representado nesses pontos em preto, estações e terminais de ônibus representados aqui nesses símbolos em vermelho, e os setores, lembrando que esses dados aqui são do Distrito Federal. Então nós queremos responder se existem estações de metrô e terminais de ônibus no Distrito Federal que estão fora de algum setor. Então neste caso, pessoal, nós vamos utilizar aqui no menu Map, nós vamos procurar pela opção Select by Location, lembrando que é nessa janela suspensa que existem os operadores topológicos. Então aqui na opção Relationship nós temos todos os operadores topológicos implementados no SIG ArcGIS Pro. Então nós queremos aqui dar como entrada, veja que nós podemos dar mais do que uma entrada, tá? Então nós queremos saber se existem estações de metrô e também se existem terminais e estações de ônibus. Veja que à medida que nós vamos preenchendo, ele vai permitindo nós colocarmos várias entradas. Neste caso, nós queremos saber se existem estações de metrô e terminais de ônibus que estão dentro, então aqui within, da onde? Dos setores, tá? Então, veja que eu posso fazer uma consulta espacial usando mais de uma feição de entrada aqui, tá? Então, neste caso, quando nós aplicamos aqui, ele vai nos dizer do layer de estações de metrô, ele encontrou 20 situações em que nós temos a existência de estações de metrô dentro de setores. E 23 ocorrências de terminais de ônibus que estão dentro dos setores. Só que notem que a nossa pergunta não foram para determinar estações e estações de metrô que estão dentro dos setores, e sim que estão fora. Então eu não tenho aqui, se nós olharmos na lista, nenhum operador topológico que vai nos dizer not within, ou seja, não está dentro. Neste caso, pessoal, nós precisamos fixar essa opção, inverter a relação espacial. Então, quando nós clicamos neste botãozinho e demos um Apply, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o oposto do within, ou seja, o not within. Então, aquele número mudou, tá vendo aqui, ó? Então, ele está dizendo que ele tem 9 estações de metrô que não estão pertencentes a nenhum setor, e ele tem 20 estações e terminais de ônibus que estão fora de algum setor. Como que nós garantimos se é o mesmo operador? Como que nós garantimos que ele está pegando o que está fora? Porque nós marcamos essa opção aqui, ó, inverter a relação espacial, tá? Então é como se nós estivéssemos fazendo a negação do within aqui, tá? Então vejam que nenhum ponto, seja de estações de metrô ou ônibus, foram selecionados estando sobreposto a um setor. Então aqui, por exemplo, ó, parece que está sobreposto, né? Mas quando nós aproximamos, olha só, nós percebemos, ó, que não está. Então isso é muito útil, pessoal, para que nós respondamos questões de ordem espacial envolvendo aí o relacionamento entre 2 ou mais layers, ok? Então nós podemos verificar quem são essas 9 estações de metrô e essas 20 estações de ônibus olhando individualmente, ó, a tabela de atributos. Então aqui no caso de metrô, nós temos um total de 29 estações de metrô em Brasília. Dessas 29, 9 estão fora de algum setor. Então todas essas aqui, ó, que estão selecionadas, que estão marcadas aqui na tabela de atributos em azul, é porque foram selecionadas aqui no mapa para nós, tá?
Então, sempre lembrando que o dado geográfico, ele tem uma representação dual. Ele tem a parte espacial, que nós vemos aqui na área de visualização do mapa, e tem a componente temática dele, né, que nós vemos aqui na tabela de atributos, né, que permite armazenar atributos numéricos e alfanuméricos, ok? Então, nós podemos ver quem são essas estações de metrô, assim como ver também quem são essas estações e terminais de ônibus, né? Então, aqui, ó, nós temos um total de 43. Dessas 43, 20 estão fora dos setores, né? Então, veja que é o mesmo número que aparece aqui, ó, tá? Então, isso é muito útil, por exemplo, se você quisesse salvar, né? Você quer, por exemplo, tirar dessa tabela de atributos todas essas que atenderam essa consulta. Então, você poderia, numa etapa seguinte, pedir para exportar somente esses elementos que estão selecionados, ok? Então, é bem importante esses operadores. E se você abrir aqui a tabela de atributos, curiosamente, de setor, não tem ninguém selecionado, tá vendo? Ó? Por quê, pessoal? Porque a seleção, ela sempre vai acontecer na feição de entrada. Então, aqui eu dei duas feições de entrada, ó. Estação de metrô e terminais. Eu não dei setores como entrada, tá? Então, ela sempre vai marcar para nós aqui, ela vai selecionar, ela sempre vai trazer para nós os registros que atendem àquela pergunta que foram dados na feature de entrada, ok? Então, pessoal, aqui vocês viram mais uma consulta espacial, agora usando o operador within, ok? Então, é isso.